objetivo desse encontro é trazer um pouco do que nós estamos enxergando dentro da atividade de panificação, os grandes desafios. Nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar em alguns projetos com algumas grandes empresas que atuam junto ao setor de panificação, o que ampliou a área de pesquisa, né, para que a gente possa estar mapeando de forma mais assertiva como transformar o negócio de panificação em algo realmente competitivo e, como já foi anunciado aqui hoje, conseguir superar esse desafio que é atuar no mercado, que a todo momento surgem novos competidores, novos modelos de negócio, e a gente fica se perguntando se vai dar conta ou não. O que eu entendo é que quanto mais capacitado, quanto mais preparado, a gente acaba se diferenciando no mercado. Dentro desse contexto, nós temos as empresas parceiras que estão ajudando e contribuindo para que a gente tenha condição de pesquisar de forma mais profunda o mercado. Algumas dessas informações foram viabilizadas em função dessas parcerias. Amplia a nossa visão. Muitas vezes você levanta quanto que um produto se vende no ponto de venda, ou que ele está diminuindo, mas se você não tiver uma visão de algumas empresas que fornecem ingredientes, fornecem equipamentos, qual é a empresa de tecnologia, fica difícil a gente confrontar essa informação e ver se realmente o caminho está correto ou se não está. Então, eu acredito hoje no almoço, as pessoas que tiveram a oportunidade de estarem presentes viram o quanto que a gente ampliou os dados estatísticos. O presidente estava colocando isso. Isso foi graças às parcerias, né? Sem essas parcerias, a gente não teria como conhecer consumo de trigo, equipamento, ingredientes, ter uma visão de outros canais de venda, porque a gente tinha uma visão muito só padaria. Hoje a gente tem uma visão do mercado de panificação. E, ao mesmo tempo, isso está ajudando a gente a preparar melhor quem está atuando junto ao setor, né? Então, acho que isso é um dos pontos fundamentais. Nós vamos falar um pouco da performance da panificação, inicialmente contextualizando que continua a inflação, né? Esse gráfico mostra que os alimentos fora de casa cresceram o preço médio em 3,17%, e os alimentos que você leva para casa para preparar cresceram 4,53%, né? Hoje, a panificação é difícil você dizer que é só um modelo de negócio, né? Tem padarias que servem 400 refeições por dia, tem padarias que têm operação de logística, venda corporativa, eventos, tem a padaria que só faz pão, tem a padaria que vende até pão, né? E aí, dentro desse contexto, a complexidade que é fazer a gestão desse tipo de negócio, né? Me lembro quando, na discussão na empresa do meu pai, com o meu irmão, a gente dizendo quanto que era difícil trabalhar com confeiteiro. E agora, muitas vezes, você tem que ter pizzaiolo, sushi man, aí você tem um chefe de cozinha, aí você tem, ou seja, toda a complexidade que é o negócio panificação. O que, num primeiro momento, gerou oportunidades de ganho, veio a conta depois que os custos elevados, a gestão de mão de obra especializada. Isso é um grande desafio. Eu acompanhei, através de um trabalho que realizamos no Fundo de Investimento em São Paulo, o Italy, por exemplo. Você chega lá, uma fila de gente, e a rede de supermercado que montou o Italy teve uma dificuldade de rentabilidade muito grande, quando você vê todas as especialidades que foi reunido naquele negócio. Então é bonito para a gente que chega para visitar, mas para quem está lá por trás fazendo a operação e buscando rentabilidade, reunir muita mão de obra especializada num salário acima da média, com uma mão de obra altamente qualificada, não é algo simples, né? E quando a gente vê a dificuldade de trazer isso em termos de resultado. Bom, panificação, nós pesquisamos 430 e poucas empresas no ano passado, 19 estados, e a gente projetou isso dentro do universo do número de empresas, deu um faturamento aí de 92 bilhões, e aí começa a reflexão, né? O faturamento, ele é volumoso, mas o que desse faturamento é produção própria, o que é produto de terceiro, tá? 66% é produção própria. Então, quando a gente analisa, dá 58 bilhões de produtos de fabricação própria, mas tem um dado já de reflexão. Já há 5 anos seguidos, os produtos que são comercializados pelos pontos de venda das padarias vêm diminuindo o volume. Só no ano passado, nessa estimativa, nós diminuímos aí perto de 680 milhões de reais em comercialização de produtos nos pontos de venda das padarias.
Isso aí é um alerta porque hoje tem mais farmácia do que doente, vocês já perceberam isso, né? E farmácia vende até remédio. Então, as lojas de posto de gasolina vendem até pão, né? Porque a maior rede de padaria do Brasil é a MPM, com quase 2.000 lojas. Ou seja, novos canais de venda ocupando espaço que há bem pouco tempo era das padarias. E isso significa uma mudança em alguns aspectos do negócio. Hoje, quando a gente analisa, o que está dando sustentação são os produtos de fabricação própria. E aí a gente verificou que a compra per capita cresceu, mas principalmente não foi em volume, foi em aumento médio de preço dos produtos. Então, o ticket médio aumenta, o que a gente reajusta preço. Quando a gente analisa a cesta de compra do cliente, ela na verdade ela não cresceu, mas houve um reajuste de preço, então o ticket médio fica um pouco maior. E qual é o grande desafio dos pontos de venda, das padarias principalmente? O fluxo de pessoas, a diminuição do fluxo de pessoas. Quando a gente vê os números, né, o que está dando sustentação, venda de produção, quase 6% de crescimento, ainda muito impulsionado pelos novos produtos, os novos negócios. Tem padaria fazendo 800 quilos de pizza por mês, então aí, ou seja, novos produtos impulsionando a venda. E o que tem chamado a atenção? A venda do pão tipo francês. Nós temos uma questão com a perda de fluxo de clientes, que se preocupa, a preocupação é grande. Eu me lembro aqui na Amipão, ainda acho que não era a marca Amipão, que foi nos anos 80, uma pesquisa realizada aqui na associação, comentei isso hoje pela manhã, o que se comprava em padaria nos anos 80, especialmente em 86, foi feita uma pesquisa. 90 e poucos por cento dos clientes diziam: eu compro leite e pão. Não falou pão e leite, eu compro leite e pão. Eu me lembro das reuniões aqui no sindicato, a gente conversando no café, alguém fazendo negócio para comprar a padaria do outro, a pergunta era: quantas caixas de leite você compra por mês? Era assim que se definia se a padaria tinha grande fluxo de cliente ou não. E olha que o leite era tabelado a 12% de margem, e a gente reclamava muito, né? Que era tabelada a 12%, e aí não dava rentabilidade. Então, até o início dos anos 90, a padaria era pão e leite, porque não existia o leite longa-vida. No início dos anos 90, o surgimento do leite longa-vida, a redução do preço, esse produto chamado produto do dia a dia foi para os supermercados. E aí o que acontece? Hoje, nós temos a chegada das novas tecnologias, dos novos canais de venda, e eu vou apresentar como que está influenciando o negócio de panificação. E quando a gente analisa isso, o pão francês é o que está mais chamando a atenção. Olha só, em 2015 diminuiu 2,1%, em 2016 2,9%, em 2017 3,4%, em 2018 4,6%. Se você analisar de 2015 para cá, nós perdemos mais de 15% no volume médio de pão tipo francês comercializado nos pontos de venda das padarias. Esse produto, pela sua importância, pela repetição de compra, ele está mudando todo o cenário. Se não tem o leite, se não tem o pão, o que vai ser as padarias? E aí cabe a reflexão. Primeiro, a primeira questão que a gente analisou, essa tabela vocês vão receber, nós fomos conversar com os produtores de trigo para saber se estava diminuindo o consumo de trigo. Porque o trigo ele é bombardeado em relação a essas questões da saudabilidade, né? Eu vi uma brincadeira na internet, uma pessoa mostrando um pão para o outro na rua e dizendo que era um assalto, porque as pessoas estavam com tanto medo do trigo, né, do glúten, tudo, que aí dá até para assaltar o outro de medo em relação ao pão. Mas conversando com os produtores de trigo, o consumo é o mesmo, 12 milhões e 100 mil toneladas, não diminuiu, aliás, aumentou. Em 2014 era 10 milhões de toneladas, subiu para 12 milhões de toneladas, então não houve diminuição de trigo. A outra reflexão é o consumo da farinha de trigo destinada a pão tipo francês, que é um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, se não diminuiu o consumo de farinha para pão francês, como que as padarias estão diminuindo a venda de pão? Alguém está vendendo.
Imagina se você, em 2014, chegasse perto de uma pessoa que tivesse há mais de 20 anos atuando com táxi e dissesse a ele, olha, daqui a 5 anos vai ter o dobro de usuários do serviço que você oferece, mas você vai ter a metade dos usuários. E essa metade ainda vai querer 40% de desconto. Vocês concordam que em 2014, se você perguntasse a alguém que tivesse mais de 20 anos atuando com serviço de táxi, o que ele ia te responder? Eu tenho mais de 20 anos de experiência e isso nunca vai acontecer, porque a gente olha para o futuro, para o passado. E o futuro não aconteceu ainda, ele não é a continuação do ontem. Depende do que está acontecendo no mercado, depende da situação do que está... E aí a gente começa a refletir. Hoje, nós temos mais usuários desse serviço, mas os taxistas não estão tendo mais clientes. E a gente pode expandir isso, né? Eu comentei isso hoje pela manhã. A gente escuta menos música hoje? Vocês acham que a gente escuta menos música? Não. E cadê quem vendia CD pirata pela metade do preço, um terço do preço, que tinha aqui uma banca em frente a essa associação, até o início do ano 2000, vendendo CD com 10%, 15% do valor que era comprado nas lojas? Nem as lojas sobreviveram. Nós estamos vivendo um momento no Brasil, as livrarias, por exemplo, foram mais de 20 mil livrarias que fecharam nos últimos 5 anos no Brasil. Tinha 56 mil e agora tem 30 e poucas mil. Nós estamos lendo menos livro? Não, cresceu 6% a venda de livros. Mas quem é que está vendendo livro? É as livrarias? Também não, né? E aí, quando a gente começa a fazer e trazer essa reflexão, padaria vender menos pão quer dizer que as pessoas estão consumindo menos pão? Não, quer dizer que alguém está vendendo no nosso lugar. Basicamente é isso. Tá? Então está crescendo, tanto é que os dados mostram isso. O consumo de farinha destinada a pão francês cresceu 3,8%, enquanto que na panificação caiu 4,6%, panificação tradicional, padaria tradicional. Dentro desse contexto vem a reflexão. O que é esse negócio de pão francês para nós? É um negócio de 1.700.000 toneladas. Hoje, quando a gente conseguiu estratificar em 2018 o volume em tonelada de produtos panificados, nós temos hoje aí perto de 5,6, 5,7 milhões de toneladas de produtos panificados comercializados por ano, que dá perto de 58 bilhões de reais. 30% desse volume é pão francês. 30%. E aí, quando a gente analisa os pães macios, como a gente gosta de dizer aqui em Minas, né, os pães doces, 870.000 toneladas. Os pães industrializados, os pães empacotados, Seven Boys, Big Bold, 810.000 toneladas. A linha de pão de queijo, que Minas tem mais de 50% do mercado de pão de queijo industrializado. Tanto é forte a marca de Minas, porque no Paraná, para você vender pão de queijo numa padaria, você tem que chamar de pão mineirinho, pão de queijo mineirinho, que é uma fábrica de pão de queijo que tem lá, e aí se não falar que é mineirinho, não vende. Tem que dizer que é de Minas. Tão forte que é a marca, e a gente tem 400.000 toneladas nesse mercado. Dentro desse contexto, o negócio pão francês, o negócio pão francês, que é avaliado aí então de 1.700.000 toneladas, 58% desse volume, neste momento, são as padarias. Porém, nós estamos tendo uma mudança em termos de canal de venda. 37% são os supermercados, 5% são os outros. Só que, se a gente fizer um confronto entre o que as padarias tradicionais estão diminuindo e o que os outros canais estão crescendo, em 10 anos nós vamos ter uma participação menor. Na Europa, eu recebi um estudo essa semana dos últimos 25 anos da panificação na Europa, e hoje 31% do pão comercializado são pães produzidos no próprio ponto de venda. 31%. 69% em 19 países já não são produzidos ali. Dentro desse contexto, mostra o grande desafio que nós temos em termos de mercado. 60% das compras de alimentos do consumidor final, que era praticamente no supermercado e nos supermercados, essas compras estão indo para o chamado atacarejo. Você pega que o maior negócio do grupo Pão de Açúcar já é o açaí, e há 10 anos atrás, em 2007, 2008, era o hipermercado, hoje já é o atacarejo. O maior negócio do grupo Carrefour no Brasil é o Atacadão, e eles estão anunciando aí mais lojas, e todas as outras empresas entrando nesse mercado. Quando o supermercado perdeu a venda
da chamada compra abastecedora, que é a mercearia, material de limpeza, compra de mês, como lá no sul eles chamam de rancho. Essa compra de mês indo para o atacado, para as famílias, né, porque 57% da venda no atacarejo é o consumidor final. São as famílias se organizando e fazendo compras. O que está acontecendo? O supermercado está se transformando. Essa aqui é a planta da geração 7 do Grupo Pão de Açúcar, da bandeira Pão de Açúcar, que o resultado operacional está dando em média 14%. E o crescimento da venda dos produtos frescos. O crescimento da venda, quando você analisa o layout, transformando numa grande padaria. Né? Aqui em Belo Horizonte a gente tem a operação do Verde Mar. A diferença do Pão de Açúcar para o Verde Mar é que o Verde Mar industrializa tudo que faz e o Pão de Açúcar distribui. Ele mantém o foco na distribuição. Então ele consegue manter os 30 mil, 32 mil de venda mês por funcionário, enquanto o padrão Verde Mar é em torno de 17 mil, 18 mil. Então ele tem um custo muito mais elevado. Dentro desse contexto, melhor dos dois mundos, o problema é que toda vez que uma loja de 1.000 metros, 1.200 metros se transforma numa ótima loja de perecível, todas as padarias tradicionais perdem cliente ali naquela região. Dentro desse contexto, nós temos aí a chegada de novos competidores, né, com as novas tecnologias, a chegada e o crescimento nos últimos 10 anos das redes, das fábricas, das indústrias de pães congelados. Quem aproveitou esse momento, esse mercado no início, surfou na onda, só que agora está chegando as grandes fábricas, né? Nós temos aí 200 milhões de reais só em Minas Gerais anunciado de investimento na área de indústria de congelados. A maior fábrica da Europa, que atua em 19 países, anunciou uma fábrica em Pouso Alegre, vai estar produzindo toda a linha de pães, tudo congelado, pré-assado. Algumas das grandes fábricas que atuam com congelados em Minas também estão fazendo expansão. Dentro desse contexto, foi realizado um projeto com o Sebrae Minas e a Mipão, que foi levantado os grandes grupos e o negócio de panificação no mundo inteiro, para saber se a panificação teria futuro. Por isso que o projeto era a panificação do futuro. E olha, tem padaria na Ásia, tem padaria na Europa, tem padaria na América do Norte, e existem as padarias em vários, só que elas estão se remodelando. E aí nós precisamos entender qual é o modelo que a gente se identifica, qual é o modelo que nós iremos trabalhar. Falar da globalização no setor de panificação, muitas vezes a gente acha que não tem muita influência. Eu estava conversando com uma atendente na nossa padaria para montar a apresentação de um pão, e aí veio para mim a percepção. Antigamente a gente chamava de caiu a ficha, né? Ou seja, como que a panificação está globalizada? Você pega um pão que você faz na sua padaria, você tem um ingrediente vindo da Alemanha, o outro vindo da Dinamarca, a farinha vindo da Argentina, a receita vindo de uma escola francesa, um confeiteiro belga que ensinou, e aí depois o seu padeiro aprendeu a globalização. Né? Ou seja, toda a influência do que está acontecendo, né, em todos os mercados, chegando ali a todo momento. E dentro desse contexto, nós temos que estar atento aqui ao consumidor. O que o consumidor quer? Para onde o consumidor está indo? Como que nós vamos atender essa expectativa desse consumidor? Esse é um ponto importantíssimo. Primeira questão, né? Eu tenho acompanhado os supermercadistas se transformando em boas padarias, e eu tenho achado mais fácil um supermercadista se transformar numa boa padaria do que uma padaria aprender a precificar, por exemplo, os seus produtos. A resistência é maior, a gente é muito resistente a alguns conceitos, né? Uma vez eu estava conversando com um panificador que vende o leite longa-vida a R$ 7,80 na padaria dele. Eu contextualizei para ele, eu falei, olha, se você chegar num hotel 11h30 da noite e tiver esquecido de colocar shampoo e descobrir que o hotel tem a lojinha que vende shampoo, mas não tem shampoo, e você quer tomar um banho, quando você vai comprar o shampoo da marca que você está acostumado a comprar e descobre que o preço é 3 vezes o preço normal de mercado, qual é a sensação que você tem como consumidor? É a mesma que seu cliente, ao comprar um leite longa-vida por quase R$ 9,00, sabendo que o preço de mercado é R$ 3,50, o que ele pensa? Adianta você explicar para ele que sua despesa é alta, ele vai falar assim, mas você não vende, como é que você vai pagar com R$ 6,00 o salário de 1.000? Você tem que vender quantas caixinhas de leite? Se você não vende, não adianta você falar em percentual. E por que eu estou contextualizando? Porque nós temos que aprender a fazer promoção. Você vê aí andando na cidade, a McDonald's falando, baixou o sanduíche, promoção do dia,
cupons promocionais. Você chega num shopping, tem aplicativo de desconto, tem promoções para gerar... E a gente, às vezes, está ali como vender pão. Tinha um ditado nos anos 80 de uma grande marca de refrigerante que dizia: vende que nem pão quente. O problema é que as padarias não tinham pão quente, né? E aí você chega lá, porque a gente está acostumado a trabalhar com um produto que se vendia mais fácil e agora a gente precisa de um esforço maior de venda. Esse é um grande desafio, né, em relação a como trabalhar. E hoje 40% dos consumidores finais querem promoção. Quando a gente analisa esse contexto, o que se espera de uma padaria? É uma loja de alimentos frescos. Você espera produto fresco. Esse estudo que recebemos da Europa, 70% em média dos consumidores preferem produtos frescos, que assaram naquela hora. Então a padaria, ela precisa reforçar esse conceito. O outro ponto é sabor. A continuidade da compra depende da qualidade do produto que você está trabalhando. Então, quando você não preocupa com a qualidade do produto, não tem fidelização por parte do cliente. Um outro ponto é a questão da saudabilidade, o quanto que faz a diferença a gente ter produtos mais saudáveis, né? E aí a gente costuma ver o seguinte: o que vende? Prazer na alimentação ou produto saudável? Bom, quando você vai olhar a curva ABC de venda, o que vende é prazer na alimentação. É rosca de creme, é bolo de chocolate com creme de leite, é só aquilo que é uma delícia. Mas se a sua loja não tem nada que reforce o conceito de saudável, o cliente fica até com receio de alguém que o conheça, enxergue e veja ele naquela padaria. É como você entrar dentro de uma lanchonete da McDonald's, tem lá as maçãzinhas, a saladinha, mas se você vai olhar a curva ABC de venda, é aqueles negócios de 2.000 calorias é que vende. Mas tem que ter lá a salada. Então, na verdade, a gente tem que entender que o mix de produtos reflete muito dessas questões. Às vezes você sai de uma academia, o cara come lá, eu já vi muito isso, pessoal, eu estou no diário, comendo uma saladinha e tal, depois você vê ela comendo alguma coisa lá que é 2.000 calorias só para compensar. A padaria é um local onde a gente explora essa questão emocional. E aí é importante você planejar o mix, tá? Tem um outro ponto importante, que é essa questão da comparação, né? A gente vive um dilema sobre a questão de preço, mas é fundamental você ter e diferenciar o seu produto, né? Eu sempre contextualizo isso, mas eu me lembro na minha padaria, a gente discutindo, e aí nós tínhamos lá um pão doce de R$15 o quilo, um brioche mineiro de 25, um brioche com receita francesa de 35, um brioche italiano de 40. Situação número 1, não tem diferença nenhuma, tudo é muito parecido. Qual que o cliente vai escolher? O mais barato, né? Agora, se a pessoa que está ali, aborda um funcionário, o cliente, souber diferenciar eles, porque se é um funcionário que não tem informação, o cliente pergunta se o pão australiano é integral, ele fala, uma massa escura deve ser integral, né? E aí um pão que tem cacau, que tem mel, que tem não sei o que, ele passa a ser integral ali na hora. Então, quando a sua equipe de venda não sabe como vender, ela não agrega valor ao seu produto. E aí os meus brioches lá viram tudo pão doce. Agora, se o funcionário está bem informado, ele vai dizer, nosso pão doce é um clássico. O brioche mineiro tem uma cachaça do norte de Minas que dá um sabor, um leve toque, totalmente diferenciado. O brioche francês é uma receita que um confeiteiro que veio da Europa trouxe, demora 17 horas o processo de fermentação, e usa uma manteiga da qualidade X e tal, e aí está agregando valor. O cliente começa a ficar curioso como é que se faz, se os outros são bons, e aquele de 40, né? Aí você pode dar uma turbinada na história, né? Isso aí foi um dos sócios que foi para uma feira em Verona, fez amizade com o dono de uma padaria, ficou uma semana lá dentro, aprendeu uma receita de família de 200 anos, e essa receita é guardada a 7 chaves, e aí está aqui, nós aprendemos esse tanto. Quer dizer, você criou alma para aquele produto. O produto passa a fazer parte do imaginário das pessoas, e aí é muito interessante, porque até o produto mais simples, eu lembro que a gente foi trabalhar um pão sovado na padaria e começou a contar que a receita era de família, que já tinha passado de geração em geração, que veio, sei lá. A gente passou a vender 200 quilos de pão sovado. Tem gente que fala, olha, esse pão sovado é maravilhoso. Aí eu produzo numa loja, vendo nas outras, e eu tenho cliente que encomenda da loja que a gente fez esse trabalho, porque fala que o da outra loja é ruim.
E ele mora do lado da outra loja. E é feito tudo no mesmo lugar e a mesma coisa, parece no início lá, no mesmo lugar. Por quê? Porque o produto ganhou alma. E aí na cabeça do cliente virou outro produto. Tá? Então, se você não construir um contexto do seu produto, ele não passa para essa terceira etapa. E aí você só vai vender preço. Você não vai ter como diferenciar. E isso acontece em qualquer lugar, né? No ano passado eu estive na feira da Alemanha e a gente aproveitou fazendo um estudo um pouco mais profundo e conversando com grandes fabricantes de equipamentos e linhas automáticas, e a gente conseguiu ver tudo o que tem em termos de mercado. E é interessante porque isso aqui é tudo produzido nessa linha automática, tudo com massa madre, com processo artesanal. Eu fui visitar na região de Barcelona uma fábrica totalmente automatizada e na linha de produção ficava um funcionário mexendo nas baguetes. Eu perguntei ao responsável pela fábrica por que ele ficava mexendo nas baguetes. Ele falou assim, não, porque a máquina corta isso com tanta precisão e modela tudo tão igual que se a gente, na hora que vai vender, parece pão industrializado. Então a gente dá uma deformação nele, que a gente vende ele como artesanal, sobe 20% no preço, ou seja, você reforçar o conceito do que é esse produto, só que os equipamentos estão conseguindo fazer isso. E aí o que aconteceu na panificação na Alemanha? Até 1990 tinha 80 mil padarias. Quando foi em 2012, 25 mil. E agora tem 11. Aí a gente pode se perguntar, eles estão comprando pão aonde? São 82 milhões de alemães, consome quase 90 quilos per capita, tem 100 mil pontos de venda. O que mudou foi o modelo de produção e o modelo de comercialização. Hoje, 3,8% das empresas têm 63% do mercado, e se a gente analisar as empresas de até 5 milhões de euros ano e as empresas de mais de 500 milhões de euros ano, é 90% do mercado. Só que mesmo num país onde existem empresas em funcionamento que vendem pão desde os anos 1400, né, vendia para o rei da Bavária, o cara estava dizendo, essas empresas em 2000, em função de tudo que estava acontecendo, elas reinventaram o seu modelo de comercialização. Copiaram o modelo da Ásia, porque na Ásia as padarias são todas de autosserviço, forno à vista, mudaram o conceito de comercialização, surgiram as redes, e essa rede aqui, por exemplo, ela tem 340 lojas, ela começou em 2001. Já surgiram várias outras, mudou o modelo de comercialização, levaram o conceito de autosserviço, diminuíram o preço, a gente analisou o preço médio por quilo, entre o preço no supermercado e o preço na padaria artesanal, só para se ter uma ideia, o preço no supermercado na faixa de R$ 2,50 até R$ 3,50 o quilo do pão, nas padarias tradicionais de R$ 4,50 a R$ 9,00, e nessas padarias de autosserviço entre R$ 2,80 e R$ 4,00. Ficou um preço mais competitivo em relação às padarias tradicionais, com flexibilidade de acesso por parte do cliente e assando tudo na frente do cliente. Essas lojas deram um salto de venda e as redes começaram a surgir. Várias redes de loja começaram a surgir. São negócios que cresceram muito, são negócios que reinventaram o negócio de panificação. E aí a gente traz uma reflexão. Nós temos hoje aí uma média de 23 atendimentos dia por pessoa na padaria tradicional. Nós temos um custo por atendimento muito alto, que acaba tendo impacto em relação à rentabilidade. Esse desafio, porque eu só enxergo uma forma das padarias menores competirem, agregando serviço. Então, se transformando em loja de alimentos prontos, oferecendo mais serviço, que é muito do que o Giovanni pontuou aqui em relação ao que a gente precisa aprender, como que a gente vai oferecer. Nós temos um exemplo de operação da parte de serviço, que são as lojas de São Paulo. Elas trabalham muito bem nessa questão da Copa, e aí é uma questão que cresce muito dentro do setor. E hoje os dados mostram que nós já somos competitivos em relação a isso, né? A gente já tem 30% do mercado de food service, dos alimentos prontos. Um outro ponto importante para a gente se diferenciar é criar uma assinatura para o produto. É algo que diferencia o seu produto dos demais. E aí vem o processo de fermentação, né? A fermentação, a gente viu o que aconteceu com o vinho, as cervejas artesanais estão dobrando de volume em relação ao mercado.
E os pães, se você não trabalhar o processo de fermentação, você não marca junto ao seu consumidor a característica do seu pão, o sabor do seu pão, e aí você não cria a fidelização. Nós temos exemplos de padaria que colocaram 15% de massa madre no pão francês e subiu 20% no volume de venda. Por quê? Porque mudou a percepção do consumidor em relação ao sabor do produto. Em relação por quê? Segundo os alemães, onde tem fábricas de massas madre de mais de 100 anos, quando você consome um produto com esse processo de fermentação de forma repetida por um longo período, você cria uma memória de sabor, onde quando substitui aquele produto, na hora o consumidor fala, trocou de padeiro mesmo, porque não é o mesmo pão. Com isso ele fica mais fidelizado àquele ponto de venda. Então, se você quer se diferenciar nesse mercado tão competitivo, crie uma assinatura para o seu produto. Se você não sabe nada sobre fermentação, você está fora do mercado nos próximos anos, porque você não vai conseguir ter um produto. Aí você vai ter que vender preço. E você não vai conseguir competir. Nós temos exemplos muito positivos. Esse é um trabalho feito pelo Sindicato da Associação do Espírito Santo, e fizeram uma campanha de marketing, reforçando, informando o cliente, diferenciando. E como que isso chama atenção? As hamburguerias, olha como que explodiu as hamburguerias no mercado, e com sanduíches diferenciados, sanduíches gourmets, né? Isso já foi colocado. E aí a gente começa a ver como negócio, como fazer para esse negócio realmente se diferenciar. Nós listamos o que acreditamos ser os fatores chaves de sucesso. O que realmente torna um negócio um sucesso? Primeiro ponto, qualidade dos produtos. A gente vai falar um pouco sobre isso. Segundo, abastecimento. Terceiro ponto, posicionamento correto de preço. Eu vou falar sobre isso, quanto que isso é importante. Eficiência operacional. Vou apresentar para vocês, nós temos um estudo, uma fábrica, uma central de produção. O que não deixava aquela central de produção atender a sua demanda, né? Quais eram os pontos principais e as oportunidades de negócio. Um mix adequado, que é o sortimento, a comunicação com o mercado. E isso só dá certo se você tiver clareza de qual é o seu modelo de negócio, se você não sabe o que você é, muito menos a sua equipe, o seu cliente. E aí nós temos uma questão que é a liderança, nós vamos comentar sobre isso, o processo decisório, pessoas, se você não trabalhar as pessoas e definir os processos. E aí eu vou falar um pouco sobre o processo decisório, porque num momento tão desafiador como o que nós estamos vivendo, a coragem para tomar decisões difíceis e para liderar uma equipe, esse é um grande desafio. Eu vou contextualizar esse processo decisório pela sua importância, mas no ano de 2018, no ano de eleição, a gente estava ali vivendo um momento polarizado. Eu tenho uma filha de 18 anos agora, que era o primeiro ano que ela ia votar, e voltando com ela da escola, a gente estava comentando sobre o que tinha acontecido no nosso prédio. Eu moro num prédio que tem 10 apartamentos, e moro lá há 13 anos. Quando eu cheguei, fui um dos primeiros moradores, reunimos os moradores, e aí foi a primeira discussão. Quem ia ser o síndico? Eu falei que viajava muito, o outro falou que trabalhava muito, ninguém queria. Aí um contador disse, não, então eu vou cuidar das contas do prédio. O outro pegou e disse, eu trabalho aqui em casa, eu vou cuidar da manutenção. E aquilo ficou muito confortável para todos os moradores, ninguém se preocupou mais com o prédio, e aí 10 anos se passaram, ninguém era dono do prédio, ninguém tomava conta do prédio. O que aconteceu? O prédio virou uma sucata. Problemas de tudo quanto é espécie. Do elevador que não parava funcionando, de problema de manutenção, de problema de segurança, de infiltração e tudo. Aí um morador meio revoltado foi lá, bateu na porta de quem se identificava como síndico e exigiu de assumir, de que se tomasse alguma providência. E aí eles começaram a discutir, a turma do chamado deixa disso, né? Não vamos transformar isso numa guerra. E aí naquela discussão, o que era síndico, o que não era síndico, falou, toma aqui que agora você é o síndico. Aí esse rapaz, esse senhor que assumiu o síndico, nem era muito popular, era uma pessoa difícil no trato no dia a dia. Ele assumiu o prédio e aí ele foi tomar as providências, né? Precisava reformar o prédio. E aí descobriu que dos 10 apartamentos, 3 tinha 3 anos que não pagava condomínio. Então ele teve que ir na justiça, negociar, cobrar, fazer negociação para receber o dinheiro.
Chamou todos os moradores e disse, olha, nós precisamos fazer um fundo de caixa. E aí ele aumentou 50% no condomínio. Depois ele falou que dos 50% ele ia dar um desconto de 20%. A gente achou bom, né? Deu um desconto nos 50% de aumento para fazer caixa. E aí ele fez caixa e começou a analisar a estrutura do prédio. Tinha 2 pessoas que trabalhavam no prédio, e ele descobriu que uma ficava tomando conta dos filhos de um dos moradores, e a outra nunca mais ia, e não sei o que. Ele resolveu profissionalizar, demitiu os 2 funcionários, colocou uma empresa para cuidar de uma parte, uma outra para cuidar da outra, chamou os moradores e disse que a gestão do prédio ia ter um rodízio, que cada ano teria um síndico novo, todos os moradores tinham que assumir como é que seria isso. E aí ele fez essas mudanças, né? Mandou um embora, fez a cobrança, aumentou o preço e não sei o quê. E eu estava voltando da escola da minha filha e conversando com ela, ela disse, a gente está precisando de alguém do governo, né, pai, que faça igual esse moço lá do prédio. Olha só, ele arrumou um prédio, arrumou a segurança, arrumou a instalação, o prédio está tudo novinho, tem até dinheiro em caixa e não sei o quê. Eu falei assim, filha, realmente é uma reflexão. Vamos trazer aí uma visão um pouco diferente. Para as 2 funcionárias que foram demitidas, sentado na cadeira delas, olhando para quem estava tomando a decisão, você acha que elas gostaram disso? Não, né? Os inadimplentes que foi receber a ação judicial para cobrar, quase tiveram que perder o apartamento para poder negociar. Vocês acham que eles gostaram de ser cobrados? Não. Para os moradores que aumentou 50% no valor do condomínio, vocês acham que eles gostaram? Não. Para mim, que não queria assumir responsabilidade nenhuma e agora é obrigatório todo mundo olhar o prédio, você acha que foi bom agora ter que participar, dar trabalho, não sei o que? Não. Bom, mas é interessante, se foi ruim para todo mundo, como é que foi bom para todo mundo? Essa é a reflexão quando a gente está administrando uma empresa. Se você perguntar isoladamente para cada um, você não vai conseguir tomar decisão difícil nenhuma. Como é que você vai mudar o horário de funcionamento? Como é que você vai tomar uma decisão para reduzir custo, para aumentar o serviço, para fazer uma promoção? Não tem como melhorar sem primeiro bagunçar a vida da gente. E aí hoje, quando a gente chega lá que está tudo funcionando, e fala, olha que boa gestão, mas demitiu, boa gestão, mas cobrou resultado, boa gestão, mas subiu o preço, boa gestão. Que boa gestão é essa? É o processo decisório. Decidir é assumir a responsabilidade da decisão. E isso é incomodar quem está envolvido nessa decisão. Se você não dá conta de liderar um processo de mudança, de transformação, você não vai ter coragem de tomar decisões difíceis. E para não ter coragem, você não quer mudar a receita do pão, que o seu padeiro fica chateado. Se fala que tem que mexer no horário do lanche, do café, fica chateado. Se fala que tem que mudar uma coisa, briga. E aí, quem vai liderar esse processo? Abastecimento, né? A gente pode ser criativo, como essa padaria. Eu acho até legal essa foto, né? Era tão bom que já acabou, né? Era tão bom que já acabou. Mas se eu quero vender mais, eu preciso resolver o problema de abastecimento. Um dia um senhor chegou perto de mim e falou, adoro o pão sovado da sua padaria, mas nunca tem. Aí eu fui conversar com o padeiro, por que não tem? Ele falou, seu Márcio, eu faço 4 todo dia e vende tudo. Né? E se eu quiser vender 10, como é que fica? Ele chega às 6 horas da manhã, 2 horas vai embora. Quando ele chega, quanto que eu fiz ontem? 4. Quanto que tem no balcão? Nada. Quanto que eu vou fazer hoje? 4. Se acaba 3 horas da tarde, 2h30, 4, não interessa. Nós temos um problema sério de falta de produto. O tem, mas acabou. É impressionante, né? Você assa pão de queijo, acabou. Fala pão de queijo. Aí acabou 5 horas da tarde, aí quando dá 7h30 da noite, acabou. Aí assa, sobra tudo. Porque 55% da venda é de 4h30 da tarde às 7 da noite. Nesse horário não tinha. Aí quando não tem mais cliente, assa. Então, como é que você vai ter produto? Não tem jeito. Abastecimento. Diminuir o tem, mas acabou. Tá? E aí nós temos um grande desafio, gente, que é o posicionamento de preço. Posicionamento de preço, eu vou deixar esse senhor que acabou de vender 20% do negócio dele, que estava prejuízo até 2007. Ele começou em 99, estava prejuízo até 2007, e ele acabou de vender por 700 milhões, 23% da empresa. Pagou 350 milhões de dívida e botou 350 milhões, pouquinho de dinheiro, no bolso. E só vendeu 20% da empresa. Continua sendo dono de 80%. Deixa ele contar.
Eu pensei, bom, o que está errado? O meu produto é bom, eu tenho certeza que o cheeseburger é bom, o atendimento é bom, o lugar é lindo, tudo dá certo. A gente faz uma publicidade pequena, que fosse mais bem feita, o que está errado? E eu pensei, todo mundo fala que o cheeseburger é bom, mas é caro. É bom, mas é caro. Sempre vinha o é caro atrás. E aí que foi a grande virada. Eu pensei, puta, o meu negócio é caro. Então, por mais que seja bom, eu resolvi, num ato meio de desespero, de que eu tenho que salvar esse troço ou fechar isso tudo, porque eu não aguento mais tanto prejuízo, eu resolvi baixar o preço, e a gente diminuiu o preço em 42%. Na época era assim, tipo 19 e pouco, foi para R$12 o cheeseburger do Madeira. E eu digo, bom, e com isso eu vou ter que só ganhar, se eu tenho que fazer, ganhar no volume, se eu ganhar no volume eu salvo o negócio. Quando nós baixamos, e daí eu mudei a marca, era Madeiro Prime Steakhouse, eu mudei para Madeiro Express, para poder contar que eu estava mudando. Quando eu mudei para Madeiro Express, eu fiz uma publicidade interna nos shoppings. Estou falando rápido, porque estão me avisando que está terminando. Então, eu fiz quando eu mudei para Madeiro Express, Express porque é rápido, Express porque é barato. E para as pessoas saberem que não era caro mais, eu tinha essa fama de careiro. Quando nós diminuímos o preço e mudei para Express, a gente aumentou a nossa venda em 60 dias em 500%. Em reais, 500% em reais, que isso corresponde a 8 vezes mais pessoas, porque como eu baixei o preço, eu tinha que compensar no volume. A gente aumentou a venda em R$500, em 500% em 60 dias, a comparação de hoje dos mesmos restaurantes com o que era antes, dá 10 vezes. Então hoje a gente vende 10 vezes mais em São José dos Pinhais, eu vendia, em média, 38 mil em São José, vendo hoje 350 mil em São José. Exatamente com o mesmo restaurante, com as mesmas pessoas, com o mesmo produto, eu estava errado no posicionamento de preço. Quer dizer, a grande sacada, a grande virada foi posicionar corretamente no preço. E eu entendi e aprendi que pobre precisa pagar barato, rico adora pagar barato. E agora, com 140 restaurantes e uma indústria que vendeu uma parte dela por esse pequeno valor, eu acho que ele sabe o que ele está fazendo, né? Pelo menos ele tem uma ideia em termos de estratégia. Por que trazer esse assunto de posicionamento de preço? Porque nós vamos aprender a precificar. A gente compete no mercado com empresas altamente especializadas em relação ao varejo, e nós ainda estamos com a mesma política de preço e não aprendeu a separar o que são os produtos mais importantes na imagem de preço, os ativadores de venda, os produtos que formam essa imagem. Eu fiquei impressionado com alguns preços que eu vi em algumas lojas, e quando eu fui checar o volume que vendia daquele produto era 0,5% da venda. E na participação do lucro, uma padaria de 930 mil de venda, 490 mil de lucro bruto, essa padaria tinha 6 mil reais desses 490 em 40 produtos, que era aquilo que o cliente achava um absurdo o preço e fazia com que nada naquela loja vendesse. Então nós precisamos reaprender em relação ao posicionamento de preço. Os estudos mostram isso o tempo todo. Um outro ponto é a eficiência operacional. Aí vem um grande desafio, porque nós estamos competindo com empresas mais profissionalizadas. Nós começamos a fazer um estudo, por que algumas empresas dão 20% de resultado e pagam 12% de imposto, e outras não conseguem pagar 12% de imposto e não conseguem ter resultado nenhum. A gente começou a analisar a importância de alguns pontos nesse negócio. O número não vai dar para quem está lá no fundo assistir, mas a gente abriu alguns a título de exemplo. Mas o ponto central é 60% dos itens de fabricação própria ter um custo de matéria-prima abaixo de 15%. E são produtos com mais margem e menos esforço. Ou por intuição, ou por um acaso pensado, essas empresas elas têm um impacto de rentabilidade. Ou seja, depois vocês vão receber pela internet, tem os números, mostra isso com muita clareza. Eu estudei uma operação que vende aí na faixa de 900 mil reais por mês, vende 700 mil de produto de fabricação própria, tem 75 funcionários, paga 12% de imposto no lucro presumido e ainda tem um resultado médio de 16, 17% de resultado operacional. Quando se analisa desses 700 mil de venda de fabricação própria, 400 mil é de produtos que a matéria-prima não custa nem 40 mil. E aí joga toda essa média, tá, no modelo de comercialização, na produtividade, quando você analisa o número de pessoas que tem na produção,
uma combinação de preço médio por quilo com produtividade. Só que os dois empresários, né, como eles colocam 150 mil por mês no bolso, eles acharam que toda padaria dá lucro desse jeito. Ele falou, por que esse pessoal reclama de padaria? Essa padaria é um negócio bom demais. Quer dizer, o mundo dele é essa padaria. Ele falou assim, agora você tem que ir lá na minha para você ver o que é uma padaria, que eles não têm esse resultado que você tem. Ele não sabia que esse resultado era fora da curva. E aí quando a gente começa a entender esse caminho, né, como fazer para ter esse resultado, aí vem os grandes desafios, ou seja, você não ter um custo fixo acima de 70% do lucro bruto que você tem. Como fazer isso? Tá? E aí realmente não é fácil. Realmente não é fácil. Eu gostaria que fosse só uma dica de corredor ali tomando café, a gente já saísse daqui fazendo isso. Mas ela é possível. Quando a gente vê que acontece, a gente começa a ver que isso é possível. Nós temos um processo de produção que a gente diversificou muito, tem muitos itens e está precisando levar tecnologia para dentro desse processo de produção. Uma central de produção que a gente analisou, que faz aí uma média de 50 toneladas de produtos por mês, com quase 500 itens diferentes, com 35 pessoas na sua área de produção, nós começamos a ver que tinha produtos que a capacidade de produção era de 30 mil unidades no período analisado e ele só fabricava 18 mil. E os padeiros querendo mais gente, querendo mais equipamento, mais não sei o quê, e a gente foi analisar quais eram as restrições desse processo. É uma ferramenta da administração, né, que você analisa as restrições dos gargalos, nos pontos mais críticos. Se você tiver uma Ferrari atrás de um caminhão carregado numa estrada que não tem como ultrapassar, se esse caminhão estiver andando a 30 por hora, a velocidade da Ferrari é 30 por hora. Então, se você tem maceira, mas não tem fornos, tem forno, mas não tem utensílio, tem utensílio, mas não tem... Quer dizer, você tem uma série de restrições no processo produtivo que trava sua produtividade. Quando a gente foi analisar nesse processo, eram coisas bobas, como falta uma balança, a matéria-prima que não tem nos horários, aí não tinha assadeira, tinha que assar, voltar, depois não sei o que, quer dizer, coisas fáceis de resolver e... Como não tinha inteligência dentro desse processo, não se resolvia essas questões básicas e aí a produtividade ficava ali travada. E a gente muitas vezes olha e fala, cadê meu gerente de produção? Como se ele fosse um mágico, né? Eu gosto de dizer, quando eu começo a conversar com alguém sobre produção, ele fala assim, mas você tem um bom gerente de produção? Eu falo, o que você quer de um gerente de produção? Eu falo, eu quero um cara que seja bom líder, que faça as estatísticas todas para mim, para saber o que perde, o que sobra, né? Que entenda de pão. Aí eu fico perguntando para ele, você vai pagar quanto para ele? Eu quero pagar uns R$2.000, que é o negócio para mim. Você acha que você vai encontrar alguém? Se você encontrar essa pessoa, primeiro me fala que eu vou contratar. Segundo, que por 2 não existe isso. Então nós queremos um super-homem na produção, que é um negócio extremamente complexo, não existe esse profissional no mercado, não existe a pessoa que entende de pão, entende de gente, entende de processo e ainda responde e-mail. Não tem. Não tem. Não existe esse profissional. Tá? É extremamente complexo o processo da produção, você tem que dividir isso em partes. Você tem uma pessoa para responder e-mail, só para brincar com a situação. Você tem uma pessoa que entende muito de produto, e você tem uma outra pessoa que pode te entregar as estatísticas de sobra, de perda, de quebra e tal, mas que de repente não tem a senioridade que precisa para liderar uma equipe de produção, uma equipe de especialistas. Então, foi se estratificando as habilidades chaves e colocando isso em determinadas áreas para que isso aconteça, para no final você colher o resultado. Agora, achar um super-homem que vai chegar lá com uma varinha de condão e fazer 30 pessoas funcionar redondinha, não existe. E eu costumo dizer, nem você dá conta, entra para dentro da produção e faz isso funcionar. Acaba com o tempo, mas acabou, e com a qualidade do produto, né, e com todo o abastecimento. Sai do mundo da fantasia e desce para o mundo da realidade e vê se você consegue fazer isso. É um grande desafio. É extremamente complexo o processo de produção. E a gente estudou muito isso. Cada 1.000 quilos, quais são os produtos, por exemplo. Nós temos um problema sério na panificação, principalmente quem vende menos de 6 toneladas mês, num ponto de venda, você tem aí um grande desafio, porque mais de 70% dos itens vende menos de 1 quilo por dia. E o tempo que se demora para elaborar aquele produto, a mão de obra é mais cara do que a matéria-prima que se usa naquele processo. Então nós temos um processo difícil de ser focado em produtividade, de ser organizado. Existem parâmetros, né? A gente separou alguns dos principais indicadores,
Nós temos ali, hoje a gente está com média de 630 quilos mês por pessoa na produção. O ideal seria mais de 1.000 quilos. Quando a gente analisa no faturamento mês por pessoa, se você tiver 60% ou mais de fabricação própria, você já tinha que estar com mais de 10 mil de venda mês por funcionário. Quanto vai diminuindo essa participação da indústria, tem que ir crescendo. O supermercado não é 25 mil, 26 mil reais, quando tem 10% de fabricação própria, 5%. Então, uma padaria com 70% de fabricação própria, ela pode até ter menos valor agregado, mas ela tem que compensar com margem. Então, o CMV mais baixo, se você tem um custo mais alto, mas ele não pode passar de 70% desse lucro bruto que você tem, que é a venda menos o CMV. Ou seja, se você está abaixo de, hoje você está abaixo de 10 mil, as padarias com muita rentabilidade estão na fase de 13, 14 mil de venda mês por pessoa. Isso é produtividade. Tá? E tem que agregar valor no que está se comercializando. O número de funcionários, o processo de atendimento nosso é caro. Né? Nós temos aí um funcionário para cada 15 atendimentos, 18 atendimentos, fica caro esse processo de atendimento. Produtos de baixo valor agregado e alta repetição de compra, nós vamos ter que colocar isso em autosserviço. Produtos de maior valor agregado, precisa de orientação, de explicação, você pode dar uma abordagem. Então, o processo de venda precisa ser melhorado. O preço médio por quilo, né, a gente fica... Eu assisti uma palestra de uma padaria no Rio, fantástica, aquela Slow Baker, né, que é Slow Baker. Tudo bem, mas eu fui lá, é R$100 o pão. Né, quer dizer, quem vai tomar café todo dia e gastar R$80 para tomar um café? Nós temos a renda, que é um gargalo. Ou seja, nós temos um salário médio no Brasil aí, a renda média do brasileiro em torno de R$2.000 e mais de 50% dos brasileiros ganham menos do que isso. O salário médio nas padarias é R$1.400. Como você vai vender um produto de R$50, R$60, você vai perder para outros produtos. Olha o que aconteceu com o táxi, olha o que aconteceu com a música, olha o que aconteceu aí com as livrarias. Se o modelo de negócio, o que aconteceu na Alemanha? Eles reduziram o custo de atendimento, ficaram com um preço mais competitivo, aí cresceu o volume. Então, dentro desse aspecto, vem esse grande desafio, e isso passa por um sortimento adequado, a renovação desse mix. O cliente vai com muita frequência no ponto de venda, então nós precisamos ter um planejamento desse mix, renovação do mix. O cliente de padaria, ele gosta de novidade, então aí vem a renovação de 10% do mix a cada 4 meses. Dentro desse aspecto, a revenda são os chamados produtos correlatos para gerar conveniência para o cliente, é uma outra questão que precisa ser muito bem planejada. Tá? E aí a gente vem sobre a questão do atendimento, né? Porque se a gente não trabalhar o atendimento, eu me lembro que o meu padeiro ficou 6 meses no Senai aprendendo a fazer os pães com fermentação natural. Aí nós fizemos uma linha enorme, e aí fizemos aquela mesa, parecendo a mesa que a Canuelas fez ali do produto, e o cliente chegou e perguntou para a atendente, olha, por que essa baguete francesa é tão mais cara do que o pãozinho francês? Ela respondeu, olha, eu não sei não, e tem uma coisa, a casca é dura, machuca a boca da gente, é difícil para comer. Né? Então, o que acontece? Você cria uma inovação, mas o seu pessoal não foi trabalhado em relação a isso. A sua equipe não sabe de nada do que você está fazendo. E aí a pessoa emite uma opinião própria, porque esse negócio dos funcionários degustar todos os produtos pode ser um tiro no pé. Porque eu já vi uma funcionária falar assim, eu detesto vinho que não seja doce, eu gosto de vinho docinho, né? Tem que ser bem docinho, parecendo aqueles vinhos de garrafão. Ou seja, a pessoa exprime a opinião pessoal dela, e os hábitos de alimentação da sua funcionária ou do seu funcionário de atendimento é igual ao perfil dos seus clientes, está na mesma característica de consumo, mesmo hábito de consumo. E aí, dentro desse aspecto, a pessoa precisa ser apresentada ao produto, ao serviço, como que vai falar sobre esse produto. Tá? Então, o atendimento ele tem 3 pontos. A questão comportamental, conhecer as tarefas e conhecer os produtos. E isso é um grande desafio, já que 80% da nossa rotatividade está na área de atendimento. Hoje nós estamos com um trabalho de ensino à distância, tem um pouco mais de 3.300 alunos. E essa semana que passou, eu fiquei no Rio de Janeiro, eu fiz reunião com todas as padarias que eu participei lá, e fiz com os funcionários, e aí vou dizer uma coisa para vocês. Os funcionários fazendo curso à distância, pela internet, baixando no aplicativo, olhando no telefone, e o dono achando que o funcionário não sabia nem ler. O dono é que tinha dificuldade.
mas muitas vezes a gente decide para o outro sem nem perguntar a ele. Eu gosto de dizer o seguinte: você está decidindo sem procuração em nome de outras pessoas. Deixa ele saber. Eu conversei numa padaria lá, naquelas regiões mais carentes, e conversei o dia inteiro com os funcionários, e no outro dia comecei a receber e-mail deles: não, já estou fazendo o curso tal, já estou fazendo o curso tal, já estou fazendo o curso. Padeiro, atendente, confeiteiro. Aí o confeiteiro dizendo que pediu ajuda para o filho para poder abrir o sistema, para poder olhar, para assistir o vídeo. As pessoas querem melhorar, mas você precisa levar esse estímulo, levar essa condição. E aí a gente tem visto como que isso está trazendo de benefício. E aí, gente, a conclusão, né? Nós estamos num mercado extremamente competitivo, a chegada de novos competidores. Não adianta você ir para o mercado com um pedaço de pau, enfrentar adversários que estão no canhão a laser, como é que enxerga no escuro, que está num nível de competitividade maior. E dentro desse contexto, nós estamos o tempo todo trabalhando para levar para vocês ferramentas, né? Nós estamos fazendo 25 anos esse ano de trabalho com consultoria. Algumas das pessoas que estão aqui eu fico muito feliz, porque eu conheci no início do trabalho que a gente realiza. Só que depois de 25 anos foram mais de 15 mil empresas que a gente trabalhou, em praticamente todos os estados. E aí tem uma questão aqui em Minas Gerais, onde hoje, aqui em Belo Horizonte, onde hoje a gente tem menos atendimento. E aí, todo esse conhecimento em Belo Horizonte, todas essas informações, eu estou aqui, conversei com o Vinícius, conversei com o Batista, a gente está aqui com o objetivo de aproximar mais esse trabalho, colocar ele à disposição, porque Minas Gerais sempre foi um polo de referência em relação ao setor de qualificação. Nós convidamos mais de 60 empresas para contar suas histórias. Toda semana a gente está postando as histórias dessas empresas. Quantas histórias de sucesso no setor de qualificação. E nos próximos 25 anos a gente quer construir novas histórias de sucesso, ou que essas histórias se transformem em grande sucesso. Então a gente está aqui com toda a equipe da consultoria à disposição de vocês. Nós temos vários projetos, estamos trabalhando em empresas de todos os portos. Eu fico muito feliz em atender no interior da Bahia uma padaria de 70 mil de venda. Quando ele bate a meta, ele bate 17 mil de resultado. Ou uma padaria de 1.800.000 lá em São Paulo, que quando bate a meta, bate 230 mil de resultado. Eu quero ver os resultados aqui, eu quero ver esse desenvolvimento. A gente está colocando vários formatos de trabalho à disposição de vocês, e a gente tem informação disponível. Hoje você pode fazer até curso gratuito pela internet, você pode pegar o livro aqui, né? Nós estamos com as histórias aí em termos do trabalho. E eu estou encerrando a minha fala para dizer que o que eu espero é uma planificação vitoriosa, mas só tem um caminho. Enxergar o que você faz com amor, com arte, se diferenciar no mercado e principalmente colocar a sua assinatura, aquilo que você acredita, para transformar a sua empresa em algo realmente especial e você colher os frutos de tão grande trabalho que é viver desse negócio. Muito obrigado, gente.